Fala, galera! Vamos dos 20 tópicos mais cobrados do tema SUS nas últimas provas. Simbora comigo, vamos em frente que atrás vem gente, banca FGV. Vamos cá! Então, nosso material, revisão relâmpago, vamos trabalhar aqui com os 20 tópicos do SUS mais cobrados nas provas de concursos com a banca FGV. Então, nós temos aqui ó, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, e aqui estamos juntos com as conferências, que é a parte da história das políticas de saúde. Aí vem saúde como dever do Estado, objetivos do SUS, conceito de vigilância sanitária, conceito de saúde do trabalhador, princípios do SUS, participação da rede privada, controle social e conselhos de saúde. Aqui esse somatório, na verdade, não todo ele, deixa eu propagar aqui para ficar mais bonitinho. Até aqui, a rede privada é a nossa lei 8.080 de 90, mais a Constituição Federal, na verdade o contrário, né? Aí nós temos controle social, conselhos e conferências. Aqui nós temos a 2ª lei orgânica, que é a 8142 de 90. Aí temos requisitos para receber recurso também, é a 8142. Aí vem decreto, regiões, porta de entrada, planejamento, COAP. Aqui é o decreto 7.508, que regulamenta a nossa lei orgânica da saúde 8.080. E aqui nós temos os princípios da humanização, que é a PNH. E temos os princípios da PNAB, as diretrizes, que também é tranquilo, bem cobrado pela banca. Aqui a PNAB, a Política da Atenção Básica. Então, só lembrando que conferência, né, atualmente, né, desde 1990, é uma das instâncias colegiadas de controle social e elas passam a ser obrigatórias a partir de 1990, onde também se marca aí a periodicidade. A conferência mais conhecida e mais importante para o SUS até hoje foi a 8ª Conferência Nacional, que aconteceu em 1986. Ela traz para a gente o arcabouço, a ideia, a base filosófica do SUS dentro do seu relatório. Lembrando que a 8ª foi o ponto máximo do movimento da reforma sanitária e que esse movimento ele não iniciou pela população, e sim pela chamada elite intelectual, composta por professores universitários, estudantes, trabalhadores, alguns parlamentares, alguns sindicalistas e 2 grandes instituições que são a SEBS, o Centro Brasileiro de Estudos em Saúde, e a Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Então, é um espaço democrático de construção de políticas públicas com a participação de toda a sociedade e representantes do governo. E o fórum é amplo, né? Não é só o governo que participa, nós temos aqui os segmentos dos usuários, trabalhadores, governo e prestadores de serviço. A lógica da conferência é propor mudanças nas políticas para que a gente tenha, né, um olhar voltado para a realidade. Por isso que elas acontecem a cada 4 anos. A 8ª, como eu falei, é considerada um marco nas conferências. Ela foi realizada em 86 e foi a primeira. Cronologicamente, ela foi a 8ª, mas ela foi a primeira a ter a participação popular, ok? E a partir dela a gente tem o quê? A base para a saúde na nossa Constituição Federal, resultando na criação do SUS em 88, com a promulgação da Constituição, não esqueçam disso, além de lembrar também, né, que temos a regulamentação pelas leis orgânicas em 1990. Simbora. Primeira questão. A respeito da 8ª, realizada em Brasília, no ano de 86, assinale a afirmativa correta. Estabeleceu um marco histórico, mas ainda sem participação popular, não, com participação popular. Propôs a criação do sistema público e um privado independente, não traz à lona aí, a tela, o privado. Criou o arcabouço do SUS e a Comissão Nacional de Reforma Sanitária, correta. Lembrando que esse arcabouço não estará correto se trouxer arcabouço jurídico. É arcabouço ou base filosófica ou as ideias. Se colocar jurídico está errado, porque a base jurídica do SUS acontece em 1988, com a promulgação da Constituição atual, né, que é a de 88.
Teve como tema central efetivando o SUS ainda não existia, e criou o Sistema de Vigilância Epidemiológica, não. Ele nasce em 75, inclusive antes da criação do SUS, junto com o Programa Nacional de Imunização e também com as doenças de notificação compulsória. Mesma lei e o mesmo ano. A 8ª foi o grande marco da reforma, criando o arcabouço do SUS e recomendando a criação da Comissão Nacional de Reforma Sanitária. Segundo tópico, a saúde como dever do Estado. A gente vai encontrar no artigo 96 da Constituição, mas também no artigo 2º da nossa Lei Orgânica da Saúde, 8.080, de 1990. Então, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Lembrando que esse dever consiste na formulação de políticas econômicas e sociais, ou seja, ratificando que a saúde ela tem toda uma lógica relacionada com as condições de vida, ou seja, o conceito ampliado de saúde que é baseado nos determinantes e condicionantes, que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem o acesso universal, que é para todos, igualitário, sem preconceitos ou privilégios, para as ações de promoção, proteção e recuperação. E esse somatório aqui, garante a integralidade, porque antes o Ministério da Saúde ofertava ação de promoção e proteção e a Previdência ofertava as ações de recuperação, porém apenas para a população que tinha carteira assinada. Então, o SUS ele vem com isso, mas não esqueçam que o dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da coletividade. Simbora. Questão 2. Na cidade de Mapinhos, diante da grande incidência, lembrando que incidência é o número de casos novos de uma doença, de dengue, né? A SMS criou uma campanha preventiva e de combate ao mosquito vetor da doença. Para fortalecer as suas ações, a Secretaria convocou todas as unidades públicas de saúde e as demais políticas, ou seja, trazendo aqui um olhar intersetorial. Aí a banca vem e traz um comando diferente do texto. Com base na Lei 8.080, é correto afirmar que as ações de saúde são dever, então ela traz um contexto, você começa a viajar no contexto, e o comando é o dever do Estado, ok? O dever do Estado, mas isso não exclui o das pessoas, da família, das empresas, da sociedade, como a Pró falou anteriormente. Então, gabarito letra D de dado. Lei 8.080, ela, a famosa, a gigante, a imensa, a complexa, aquela que vocês devem ganhar muito carinho para responder essa prova. Então, ela traz para a gente, né, que é o direito fundamental, traz aqui o que a gente já viu, que é o acesso de todos, né, e que tem que ser baseado em uma política econômica e social, e no seu parágrafo 2º, grifei em amarelo que esse dever, que é do Estado, não exclui o das pessoas, da família, das empresas, da coletividade, ou seja, isso nós chamamos de corresponsabilidade. Simbora! Objetivos do SUS. Os objetivos a gente encontra no artigo 5º da Lei 8.080. Agora, prestem atenção para quem gosta de fazer mnemônico. São 5 objetivos, são 3 objetivos. A banca pode trazer essa pegadinha. Nós temos como objetivo, já que a saúde passa a ser um conjunto de determinantes e condicionantes, um dos meus objetivos é identificar quais são eles e divulgar. Até porque o dever do Estado não exclui o dever das pessoas, da família e da coletividade. Logo, à medida em que eu divulgo, eu terei cada indivíduo parceiro aí no cuidado da saúde. Também outro objetivo é a formulação da política destinada a promover, nos campos econômico e social, o parágrafo 1º do artigo 2º, que é o acesso universal e igualitário para as ações de promoção, proteção e recuperação com base no olhar econômico e social. E aqui que a banca pode trazer uma pegadinha. Assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação. E algumas bancas trazem aqui, dão um enter e colocam realização integrada das ações assistenciais e preventivas. Gente, a prioridade é a prevenção, mas temos, para garantir integralidade, temos que fazer prevenção e recuperação, tá certo? Sempre será o somatório. Prevenção e assistência, a preferência da prevenção. Porém,
Num país que ficou tanto tempo sem acesso à saúde, não seria lógico fazer apenas ações de promoção e proteção, porque já temos muitas pessoas adoecidas. Questão 3, vamos lá. Avalie de acordo com a Lei 8.080, verdadeiro ou falso. Primeiro, conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da ADM direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público constitui o SUS, correto. Aqui é o que eu chamo de conceito de SUS, a gente encontra no artigo 4º da Lei 8.080. Verdadeiro, vamos confiar no nosso taco, a gente já tira aqui duas assertivas. Um objetivo do SUS é a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes. Acabamos de ver, então é verdadeiro. Eu já tiro a letra B e a letra D e o gabarito aparece. Estão incluídas no campo de atuação do SUS, campo de atuação, artigo 6º, esse que eu sempre falo que tem muita tendência a ser cobrado, porque ele, além de ser extenso, tem 5 conceitos e sofreu alterações e inclusões recentes. Então, estão incluídas as ações de vigilância sanitária e de vigilância epidemiológica, entre outras, porque também inclui a saúde bucal, também inclui a saúde do trabalhador e também inclui a assistência toxicológica. Então, aqui é verdadeiro, nosso gabarito letra A. Aqui os princípios, outro item, né, super cobrado aí nas provas, são os princípios do SUS, que no artigo 7º da Lei 8.080, aqui tem 15, deixa a Pro só fazer um ajuste aqui, não são 15, são 16, só um minutinho, são 16 explícitos, mais a equidade, que é um princípio implícito. Ele só vai ser, a equidade só será considerada princípio se a banca não citar a lei. Se a banca trouxer de acordo com o artigo 7º da lei, a equidade é um princípio do SUS, está errado. A equidade, ela não é um princípio de acordo com a lei, mas ele é implícito diante de um país com tantas desigualdades. Antes de ofertar a igualdade, eu preciso diminuir as desigualdades. Então, são 16 princípios. O último foi o 16º, que traz o atendimento humanizado como princípio que tem chance de cair em prova. O 15º trata da violência contra crianças e adolescentes e o 14º contra a violência doméstica e contra as mulheres. Simbora. Questão 4. A proteção integral dos direitos humanos de todos os usuários e, em especial, atenção à identificação de maus tratos, negligência e de violência sexual praticados contra crianças e adolescentes foi incluída na Lei 8.080 como parte dos A Banca Gosta de Novidade. Esse princípio ele foi incluído em 2024 e a banca já cobrou. Então, aqui nós temos que é um princípio do SUS que consta no artigo 7º, como eu gostaria de fato que vocês dessem uma buscada lá no artigo 7º, na Lei 8.080, e fizessem uma revisão deles, ok? A banca, ela não traz com muita complexidade. Ela pode trazer situações, problemas e perguntar qual princípio se aplica, mas eu aposto, posso pegar uma aposta com vocês que ela vai trazer os últimos princípios, né? O 14º, o 15º e o 16º. Simbora. Outro item super cobrado, conceito de vigilância sanitária. A gente encontra esse conceito no artigo 6º, que é o artigo que traz o campo de atuação do SUS. Então, o que é a vigilância sanitária para fins da Lei 8.080? Entende-se por vigilância sanitária um conjunto capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse para a saúde. Abrange o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendida todas as etapas e processos da produção ao consumo, e também abrange o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde. Vamos lá. Aqui, desculpem, ficou sem a movimentação, sem a animação da letra. Eu coloco depois, aparece desse jeito.
Deixa eu já conferir aqui as outras, gente. Deixa eu colocar logo aqui antes que eu cometa equívocos. Próximo vídeo antes, olha o que eu vejo, viu, gente? Rapidinho que eu faço aqui rapidinho. Pronto. Prontinho. Pronto. Só foi aqui para a gente não fazer redução de danos. Então, aqui, questão número 5. Deixa eu ver se é essa mesmo. É. Segundo a Lei 8.080, assinale a opção que define corretamente vigilância sanitária. Conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens. Falou circulação de bens, você já fica atento. E da prestação de serviços de interesse para a saúde é o nosso gabarito. Lembrando também que a letra A também é gabarito. Não tenham medo de marcar por ser a letra A, ok? Conjunto de ações que não abrange etapas e processos, apenas a prestação de serviço e os produtos. As ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes. Esse é o conceito de vigilância epidemiológica. E letra E, conjunto de ações, de atividades que se destina à promoção e proteção dos trabalhadores. Aqui é o conceito de saúde do trabalhador, que também está no artigo 6º da lei em tela. Então, gabarito letra A. Artigo 6º, aqui de novo o mesmo conceito, super cobrado em prova, ok? Não esqueçam que é o controle de bens e consumos, e direta e indiretamente, e prestação de serviços, direta ou indiretamente. Simbora. O conceito de saúde do trabalhador também está no artigo 6º da Lei 8.080, que trata do campo de atuação. Depois que a gente terminar aqui, eu mostro para vocês o que tem de novo no artigo 6º. Vamos lá. Questão 6. Segundo a Lei 8.080, em seu artigo 6º, parágrafo 3º, faça a cara de paisagem, porque a banca vai trazer para vocês. Abrange a assistência toxicológica, a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde, correto? A letra A está no artigo 6º, mas é outro parágrafo e não é o comando que a banca pede. A banca está se relacionando à saúde do trabalhador. E na saúde do trabalhador não temos a questão da assistência toxicológica dentro do texto da lei. Ela foi inclusa, inclusive, foi massa, né? Bem redundante, em 2023. Inclusive, uma das alterações que eu já relembro a vocês. A universalidade é um princípio, está no artigo 7º, normas regulamentadoras são as NRs, igualdade da assistência, aqui é um princípio também que consta no artigo 7º, mas o comando é saúde do trabalhador. Então, gabarito B de bola. Aqui entende-se por saúde do trabalhador, para fins dessa lei, um conjunto de atividades que se destina, através de ações de vigilância epidemiológica e sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e reabilitação da saúde submetidos aos riscos e agravos advindos da condição de trabalho. Vai abranger o quê? Assistência ao trabalhador vítima de acidentes ou portador de doença profissional do trabalho, a participação no âmbito da competência do SUS em estudos, pesquisas, avaliação e controle de riscos e agravos existentes no processo de trabalho, participação no âmbito da competência do SUS da normatização, fiscalização e controle das condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, de produto, de máquinas e de equipamentos que apresentem risco à saúde do trabalhador. A avaliação, que foi nosso gabarito aqui, do impacto que as tecnologias provocam à saúde,
Informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às empresas sobre os riscos de acidente do trabalho, doença profissional do trabalho, bem como os resultados de fiscalizações, avaliações ambientais, exames de saúde, admissão, periódicos e demissão, respeitando os preceitos da ética profissional, participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas. Fiquem atentos, né, porque não é porque é uma norma do SUS que não incide sobre o privado. O trabalhador da rede pública e privada, qualquer trabalhador, formal ou informal, tem acesso às ações de saúde do trabalhador. Revisão periódica da lista de doenças do processo de trabalho, inclusive a Relação Nacional de Doenças de Notificação foi alterada, né, e foram inclusas as doenças do trabalho, e garantir ao sindicato dos trabalhadores de solicitar ao órgão requerente, ao órgão responsável, interdição de máquina, setor, serviço ou todo ambiente. Lembre que o sindicato ele não vai interditar, ele tem o direito de solicitar a interdição. E sétimo tópico cobrado, participação da rede privada, muito cobrado em prova. Lá no artigo 99 da Constituição, a gente encontra que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada e que o SUS poderá, é uma possibilidade, contratar a rede privada desde que seja em caráter complementar para garantir a integralidade, ou seja, quando o SUS não tiver condições de garantir a integralidade da assistência, poderá contratar a rede privada em caráter complementar, porém, priorizando aquelas entidades sem fins lucrativos. Depois aí pode contratar aquelas com finalidades lucrativas. Os serviços privados, o que é, né? O conceito caracterizam-se pela atuação por rede própria de profissionais liberais, legalmente habilitados e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde. E lembrando que, conforme o caput do artigo 99 da Constituição, o artigo 21 da Lei 8.080 traz que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Simbora! Questão de número 7. A participação da rede privada está prevista na Lei Orgânica 8.080. De acordo com a lei, a rede privada poderá participar do SUS em caráter presente de mãe. E olha que foi uma questão da Câmara de São Paulo, em caráter complementar, ok, gente? Sempre será em caráter complementar. Não confundam com suplementar. Suplementar são os planos de saúde que são regulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Aqui o artigo 24, quando suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a assistência de uma população de uma área, o SUS poderá, prestem muita atenção aqui na possibilidade, recorrer aos serviços ofertados pela rede privada. A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, respeitando as normas do direito público. Simbora! Oitavo item muito cobrado, o controle social, que é exercido pelos conselhos e conferências e regulamentados pela nossa segunda lei orgânica, a Lei 8.142, e a organização dos conselhos pela Resolução 453 de 2012. Tema transversal e com certeza vai ter um na sua prova. Tema fácil, mas não peço que caia, porque até quem não estudou acerta. Bora lá. Os conselhos, eles têm caráter permanente e deliberativo. Aqui é o 9º item mais cobrado também, eu estou fazendo na sequência para agrupar. Órgão colegiado, composto por representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução. Ele não executa a política, ele controla, fiscaliza a execução da política na instância correspondente, ou seja, Conselho Municipal, Conselho Estadual e Conselho Nacional. E vai fiscalizar, inclusive, os aspectos econômicos e financeiros, ou seja, tem poder de vistas ali do respectivo fundo de saúde, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo. Lembrando que antes do SUS, os conselhos foram consultivos, ok? Então, cuidado aí também, se a banca pedir antes do SUS, eles eram consultivos.
Questão 8. Acerca das conferências e conselhos, avalie as afirmativas, marcando verdadeiro ou falsa. O conselho é um órgão colegiado, permanente, deliberativo, que deve ser composto por representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários. Correto. Então, verdadeiro aqui, essa é fácil, né? Vamos confiar no nosso taco. 2. A conferência, composta por vários segmentos sociais, tem a função de fiscalizar, acompanhar e monitorar. Não, esse papel não é da conferência, e sim dos conselhos. Aqui é falso. Aí a gente já tira a letra E e a letra C. E a representação dos usuários nos conselhos e conferências deve ser paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Verdadeiro. Então, aqui, letra A. Lembrando que a paridade é, de acordo com a Lei 8142, 50% representante dos usuários e os outros 50% serão distribuídos entre prestadores de serviços, trabalhadores da saúde e governo. A Lei 8142 traz desse jeitinho. Quem traz a distribuição dos outros segmentos não é a Lei 8142, e sim a Resolução 453. De que isso importa? Se a banca perguntar, de acordo com a Lei 141, 25%, 8142, desculpem, é dos usuários, os trabalhadores, está errado, porque a lei só traz o princípio da paridade. Aí a resolução traz 50% de usuários, 25% de trabalhadores da saúde e aqui os outros 25% dividido entre governo e prestadores de serviço. Cuidado com 12,5%, ninguém pode ter metade de uma pessoa, né? Então aí vai ser eleito, pode ser um membro a mais para um setor, de um segmento ou de outro segmento, a depender, né, da eleição do conselho. Simbora. Então, gabarito letra A. Conferências de saúde, ela se reúne a cada 4 anos, isso também aconteceu a partir da 8ª, tá? Essa periodicidade, com a representação dos vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. Ela é convocada pelo Poder Executivo ou de forma extraordinária pelo Poder Executivo, por ela mesma, né, pela conferência ou pelo Conselho de Saúde, tá? Lembrando que para acontecer a Conferência Nacional, primeiro acontece as conferências municipais, depois as conferências estaduais, até a Conferência Nacional. A última conferência aconteceu em 2023 e foi a 17ª Conferência Nacional. Questão 9. A Lei 8142 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros da área da saúde e da outras providências. Sobre essa lei, assinale a afirmativa correta. Letra A. A conferência reúne-se-á a cada 4 anos para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política nos níveis correspondentes. Lembrando que a letra A também é o gabarito, tá? Não é pegadinha não, gente. Leiam, confiem em você. Não está fácil. O que está é bom porque você estudou. 2. B, né? A conferência reúne-se há 2 anos, não só há 4. O conselho em caráter permanente e deliberativo formula as estratégias, mas não controla a execução. Controla sim, fiscaliza a execução. O CONAS e o CONASEMS terão uma única representação no conselho? Não. Ambos têm a representação no Conselho Nacional. As conferências e os conselhos terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, definidas pelo governo federal? Não. Regimento próprio e por eles terem autonomia administrativa aprovadas, né, pelo próprio conselho. Então, gabarito letra A. Vamos lá? Aqui é um item, gente, que cai muito em prova. Voltou a cair, ele consta na Lei 8142. Muita gente pensa que a Lei 8142 só traz, né, só traz o... Perdi aqui a linha de raciocínio. Só traz a parte do controle social. Não, também traz onde pode ser gasto o recurso do Fundo Nacional,
que é a conta nacional da saúde, e quais os quesitos para que os estados, municípios e o DF façam jus à transferência de forma regular, automática e fundo a fundo. Então, quais são esses requisitos para receber recurso? É o conjunto de todos, ok? Então, para receber o recurso, de acordo com o artigo 3º, que é de forma regular, automática e fundo a fundo, os municípios, os estados e o DF deverão contar, é o somatório. Se eu vou receber dinheiro, eu vou contar com a conta. E o nome da conta da saúde é Fundo Nacional de Saúde, ou Fundo de Saúde, desculpem. Para fiscalizar o que vai entrar, eu tenho que ter um conselho com composição paritária. Eu tenho que planejar meus gastos, tenho que ter um plano de saúde. Eu tenho que prestar contas, tenho que ter um relatório de gestão. Eu tenho que dar a minha parte, né? Eu tenho que dar a contrapartida, que é a parte que cada esfera de governo tira do seu próprio orçamento. E temos que agradar os trabalhadores, ou seja, uma comissão de elaboração do plano de carreiras, cargos e salários, com prazo de 2 anos. Anotem que as bancas estão gostando de pedir esse prazo, que é uma beleza. Então, simbora. Questão 10. Um dos critérios estabelecidos na Lei 8142 para que os municípios, ele pediu um dos critérios, tá? Para que os municípios, estados e DF recebam recurso para a cobertura das ações e serviços, é que eles apresentem plano de saúde, mais uma vez comprovando que a letra A também é gabarito. Relatório não é de auditoria, seria de gestão. Resultado não, programação anual não, plano diretor não, seria o plano de saúde que está na letra A. Então, gabarito, letra A. 12, 12º item, os conceitos do artigo 2º do decreto 7.508. Eles são muito cobrados, vou deixar aqui como dever de casa para você fazer a sua revisão, tá bom? As bancas gostam de conceito. Então, questão 11. O decreto regulamenta a Lei 8.080 para dispor sobre a organização do SUS, o planejamento, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. As opções a seguir apresentam descrições que estão de acordo com o que prescreve o texto do decreto, à exceção de uma. Então, ele quer um conceito que não conste no decreto. Porta de entrada, atendimento inicial, correto. Já aproveitem para fazer a anotação e lembrar. Comissões intergestores, lembrem que aqui não tem participação da comunidade de gestores, que são instâncias de pactuação consensual, ou seja, CIR, CIB e CIT. Mapa de saúde, descrição geográfica, até aqui está correto. De unidades da atenção primária, não. Da rede, da capacidade instalada, tanto pública quanto privada. Então, eis a nossa exceção, gabarito C. Rede, conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente. Que lembrem sempre que o objetivo da rede é garantir a integralidade, ok? Então, sempre fiquem atentos. Aqui omitiu, ok, mas se a frase tivesse completa, fiquem atentos para a questão da integralidade. E os serviços especiais de acesso aberto são aqueles que são direcionados para a pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial. Então, gabarito letra C. Questão 3 não, que seria 12. Eita, para fazendo bobagem. 12. De acordo com o decreto, avalie as afirmativas a seguir, marcando verdadeiro ou falso. Considera-se região de saúde, espaço geográfico, esse é o primeiro comando que você tem que ficar atento, tá? Região, espaço geográfico. Mapa, descrição geográfica. Então, região, espaço geográfico, contínuo, constituído por agrupamento de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transporte compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. Verdadeiro. Opa. Verdadeiro. Eu já tiro a C e já tiro a D. A rede constitui-se por um conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, que é a hierarquização, com a finalidade, observem aqui, de garantir a integralidade. Verdadeiro. Eu tiro a A, já temos o gabarito.
são serviços especiais de acesso aberto, os serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial, verdadeiro. Ou seja, lá trouxe conceitos do artigo 2º. Então, gabarito B de bola. E aqui os conceitos. Região de saúde, espaço geográfico contínuo constituído por agrupamento de municípios limítrofes. Contrato organizativo da ação pública, o nosso famoso COAP, é o acordo de colaboração firmado. É um instrumento que os municípios que compõem a região deverão assinar e lá vamos ter o quê? Os indicadores, metas, como será a avaliação, quem vai fazer o quê, o início e o final da rede, ou seja, dá uma robustez jurídica nessa organização da rede, que é um conjunto de municípios. E não esqueçam que a organização da rede das regiões é feita pelos estados em articulação com os municípios. Porta de entrada, com atendimento inicial ao SUS, dentro do SUS. Quais são as portas de entrada? A atenção primária, que é a porta preferencial, a rede de urgência e emergência, a rede de atenção psicossocial, os serviços especiais de acesso aberto e também falei todas, atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial e serviços especiais de acesso aberto. Pronto. Comissão Intergestores, olha o nome, não tem participação da população, são instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos. Temos quais? A CIR, a CIB e a CIT. A CIR, temas da região, CIB, municípios e temas do estado junto com os municípios, e CIT, temas que devem ser discutidos nacionalmente. Mapa de saúde, para não confundir, é a descrição geográfica do que eu tenho, tanto pela rede pública quanto pela rede privada, onde a gente vai ter ali o mapa mesmo, né? A identificação de densidades de assistência e vazios assistenciais. Rede de atenção, a gente já viu, conjunto, né, de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente. E o objetivo é o quê? Garantir a integralidade. Sempre fique atento a isso, ok? Os serviços especiais de acesso aberto são aqueles destinados à pessoa que, em razão de agravo ou situação laboral, precisa de atendimento, e o protocolo clínico e a diretriz terapêutica é o documento que estabelece critérios para o diagnóstico de doença ou agravo, tratamento preconizado, medicamentos e demais produtos apropriados quando couber, as posologias recomendadas, os mecanismos de controle clínico e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos a serem seguidos pelos gestores do SUS. 13º tema mais cobrado, regiões de saúde. A gente já viu o conceito, né, que é um agrupamento de municípios limítrofes, mas temos que lembrar que elas são instituídas pelos estados em articulação com os municípios e vão seguir as diretrizes gerais pactuadas na CIT, porque as comissões vão as regiões vão acontecer em todo, né, acontecem, na verdade, em todo o território brasileiro. Vamos lá, questão número 12. Com base nas disposições acerca do SUS, analise as afirmativas a seguir. Para que uma região seja instituída, ela deve conter minimamente. Gente, se a banca coloca minimamente, eu tenho que elencar todos os requisitos para a constituição de uma rede. E aqui não coloca. Então, aqui é falso. Pense em falso e coloque a verdadeira. Aqui é falso. Tá? Aí eu tiro a B, tiro... Não, peraí. Eu tiro a A e tiro a D. Quais são os pré-requisitos? Eu tenho que ter atenção primária, eu tenho que ter urgência e emergência, eu tenho que ter atenção psicossocial, eu tenho que ter a atenção ambulatorial, mais especialidades, e a vigilância em saúde, tá? Em relação às regiões, cabe aos entes federativos definir seus limites geográficos e a população usuária, verdadeiro. E 3, os serviços especiais de acesso aberto são serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou situação laboral, necessita de atendimento especial, verdadeiro.
Então, 2 e 3 é o nosso gabarito, letra E. E aqui, eu já coloquei ali, mas aqui é questão de prova, tá? Para ser instituído da região, deve conter, no mínimo, ações de serviço de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde. Simbora. O outro item, os entes federativos definirão o quê? Os limites geográficos, a população usuária, o rol de ação ofertados naquela região e a responsabilidade de cada um. E aqui a gente já viu o conceito de serviços especiais de acesso aberto, que também é uma porta de entrada. 14º, portas de entrada. Acabamos de ver, o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e aos serviços se inicia pelas portas de entrada e se completa dentro da rede, que deve ser de forma regionalizada e hierarquizada. E quais são as portas de entrada? A atenção primária, que se mantém como preferencial. A atenção de urgência e emergência, psicossocial e os serviços especiais de acesso aberto. Então, navegar, né, na rede para os níveis de especialidades, eu vou precisar ter o quê? Eu vou precisar ter tido acesso através de uma das portas de entrada. Resumindo, é só lembrar que no SUS a gente não chega diretamente no ambulatório de especialidades, eu vim marcar um endócrino, não. Você vai em alguma porta de entrada, ou solicita, ou é encaminhado para o especialista. Estou falando isso para que não se confunda nessa questão de porta de entrada. Outro item cobradíssimo, planejamento no SUS. Sempre será, gente, ascendente integrado do nível local até o federal, até porque o SUS ele é descentralizado e serão ouvidos os respectivos conselhos de saúde, compatibilizando as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros. Ou seja, planejar de acordo com o que tem para gastar. Questão 13. De acordo com as disposições do decreto, analise as afirmativas a seguir, marcando verdadeira ou falsa. O acordo de colaboração firmado entre os entes federativos para a organização da rede de atenção deve ser firmado por meio do contrato organizativo da ação pública da saúde, que é o nosso COAP, verdadeiro. Eu já tiro a B e a D. O planejamento da saúde no âmbito estadual deve ser realizado de maneira regionalizada, claro, porque o estado é composto por municípios, a partir das necessidades dos municípios, considerando o estabelecimento de metas, verdadeiro, já tiro a A. Entre as portas de entrada da rede estão a atenção primária e ambulatório de especialidade, não é porta de entrada, falso. Então, nosso gabarito, letra C. Aqui tudo que a Pro já falou, né? O COAP, o planejamento em âmbito estadual é de forma regionalizada e aqui são as portas de entrada. Não esqueçam que a atenção primária é a porta preferencial. Renases, outro tema aqui, só o meio aqui, ó, relação nacional. Diferente do mapa, aqui só vai ter a relação do que tem no SUS. O mapa tem no SUS e rede privada, ok? A Renase compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atender a integralidade da assistência. O Ministério da Saúde é o responsável pela Renase e seguirá o pactuado na CIT. Ela será atualizada a cada 2 anos. Por quem? Pelo Ministério. Olha o NAC no meio para vocês lembrarem. Nacional. Simbora. Rename, outra relação, também é nacional, só aquela de medicamentos essenciais. Anotem porque tem banca que substitui por especiais. Compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS. A Rename será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional e dará embasamento para a prescrição, dispensação e uso de medicamentos. Também é de responsabilidade do Ministério da Saúde. COAP, nosso contrato organizativo da ação pública, ele
vem, né, da robustez jurídica ali naquela região de saúde, né? Temos aqui 4 municípios, pactuou, todos irão assinar o mesmo instrumento. E questão 14. Em 2011, o Decreto 7.508 regulamentou a Lei 8.080. Foi definida a necessidade de colaboração entre os entes federativos para integrar as ações e serviços de saúde, com definição de responsabilidades, indicadores e metas, critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros, entre outras obrigações mútuas. O instrumento que formaliza essas finalidades, presente de mãe, né, gente? É o nosso contrato organizativo da ação pública, o nosso COAP. Então, gabarito, letra C. Aqui eu trouxe o mesmo conceito que a gente já viu, tá bom? Ele traz tudo o que deve ser pactuado pelos entes federativos daquela região de saúde. Uma região é composta por um conjunto de municípios que estão ali, né, próximos. Outro item que a banca ama são os princípios, né, da PNH. Princípios e diretrizes. Que bom que não é um tema difícil, é um tema fácil. Fácil não, tranquilo de fato. Se cair em prova, até porque a gente vê tanto que chega e enjoa. Então, princípios, transversalidade, indissociabilidade entre atenção e gestão. Vocês poderão encontrar aqui também a inseparabilidade, tá? Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos. São 3 princípios com várias palavras. E não esqueçam que no lugar de indissociabilidade, a banca pode trazer inseparabilidade, ok? Então, simbora. Questão 15. Assinale a opção que apresenta princípios da PNH. Transversalidade, indissociabilidade entre atenção e gestão, protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos. Mais fácil que essa, são 2 dessas. E lembrando que a letra A também é gabarito. Então, fica aí de cara nossos 3 princípios da PNH. Quais são eles? Transversalidade, indissociabilidade entre atenção e gestão, protagonismo, corresponsabilidade e autonomia. Anotem, porque isso cai em prova de verdade. Princípios e diretrizes da PNAB, a nossa política da atenção básica. Os princípios do SUS e da rede a serem colocados em práticas pela atenção básica. Prestem atenção. O artigo, no texto dele, ele traz o quê? Quais são os princípios do SUS e da rede que devem ser seguidos pela atenção básica? Porém, a banca, ela pode cobrar dessa forma aí, que está no artigo 3º, ou ela pode cobrar, são princípios da atenção básica, ok? Façam cara de paisagem e marque, porque a FGV não gosta e a gente quase não aceita recurso. Então, muito cuidado com isso. Então, quais são os princípios do SUS e da rede que a atenção básica deve seguir? Para não gastar cérebro, lembrem que são os mesmos princípios doutrinários do SUS. Universalidade, equidade e integralidade. Porém, como aqui a equidade é citada no texto da atenção primária, se cair, a equidade é um princípio da PNAB, correto, porque está lá no texto, ok? Equidade é um princípio do SUS que deve ser seguido pela PNAB, correto, porque está lá no texto da política da atenção básica. Quais são as diretrizes? Sugestão, relembrar os conceitos de cada uma. Regionalização e hierarquização, territorialização, população adscrita, cuidado centrado na pessoa, resolutividade, longitudinalidade, coordenação do cuidado, ordenação da rede e participação da comunidade, ok? Então, princípios e diretrizes é o que a FGV gosta da PNAB. Bora lá. Com base nos conceitos que orientam a PNAB, ofertar o cuidado reconhecendo as diferenças nas condições de vida e saúde de acordo com as necessidades, considerando que o direito à saúde passa pelas diferenciações sociais. Trouxe questão social, diversidade em relação a qualquer política, vocês vão lembrar do princípio da equidade, ok? Lembrem sempre, leiam toda, mas lembrem sempre, trouxe diferenciação, não é igualdade, vai ser equidade. Equidade, ofertar o cuidado, reconhecendo as diferenças nas condições de vida e de saúde e de acordo com as necessidades. Fica proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, cor,
crença, nacionalidade, etnia, orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade ou limitação física, intelectual, funcional, entre outras, com estratégias que permitam minimizar desigualdades, evitar a exclusão social de grupos que possam vir a sofrer estigmatização ou discriminação de maneira que impacte na autonomia e na situação de saúde. Ficamos por aqui. Aqui, gente, dá para você conhecer tranquilamente a FGV. Beijocas, fique com Deus, muita paz. Tchau, tchau.